aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um tema que vai deixar vocês impressionados. Hoje eu vou falar sobre os 8 casos mais assustadores que aconteceram na Disneylândia. Ah, Disneylândia, o lugar dos sonhos, onde tudo é alegria e diversão. Mas nem tudo é colorido por lá. São muitos os segredos escondidos por trás de um dos maiores parques de diversões do mundo. Senhora Morte te leva para conhecer agora os 8 casos mais assustadores que ocorreram por lá. No 8º lugar temos suicídios disfarçados de acidente. Apesar de até hoje as únicas histórias que vieram à tona sobre os prováveis suicídios e tentativas que ocorreram no parque terem sido da Disneylândia de Paris, considerada a atração turística mais popular da Europa, os casos foram relatados pelo Daily News de Nova York, que um homem que trabalhava como cozinheiro na Disney em Paris cometeu suicídio em 2010. E antes de tirar a própria vida, ele escreveu em francês na parede de seu quarto: "Eu não quero mais voltar para a casa do Mickey." Mas isso não foi um incidente isolado. Em novembro de 2013, um outro funcionário tentou atear fogo no próprio corpo, mas foi impedido na hora certa. Já na Disneylândia americana, são muitos os casos relatados de suicidas que vão para áreas isoladas e lá põem fim à vida. Pessoas que se jogam dos carrinhos dentro das atrações durante os passeios. Um dia o tour do Small World foi subitamente encerrado sem aviso. As luzes se acenderam, a música parou e um anúncio foi feito pelo interfone pedindo aos visitantes para desculpar, mas que precisavam desocupar o passeio imediatamente. Quando começaram a perguntar o que estava acontecendo, eles só receberam respostas evasivas e rapidamente evacuaram o local. Foi quando um dos visitantes resolveu tirar várias fotos e, ao verificar, encontrou esta. Sim, é isso mesmo, um adolescente pendurado nas vigas do passeio. Ele aparentemente cometeu suicídio quando as pessoas estavam distraídas e ninguém notou, até muito mais tarde, que havia um corpo morto balançando acima deles, no meio do caminho entre as ferragens do teto do galpão e o chão. Provar se essa foto é verdadeira? Impossível, dado ao poderio financeiro que possui as companhias Disney. Na 7ª posição, quem avisa amigo é. Essa é uma história que circula pelos passeios da Disneylândia desde 1974, ano em que a funcionária do parque, Debbie Stone, de 18 anos, que trabalhava na atração America Sings, sofreu um acidente que lhe causou a morte quando uma parede móvel do palco se desprendeu e a esmagou contra a parede fixa, ficando a atração fechada por 2 dias. Contam que após esse curto período, a atração foi reaberta ao público e os novos funcionários passaram a ouvir a voz de Debbie avisando: "Tenham cuidado." No 6º lugar, a mala suspeita. Devido ao fato de muitas atrações terem restrições etárias, há o relato de diversos casais que, frustrados por seus filhos não poderem ter acesso à diversão, acabam escondendo as crianças para que de alguma forma elas possam entrar. Há casos de mulheres que os colocam dentro de casacos abraçados para simular uma gravidez e traficar a criança para dentro da atração. Existe uma história sinistra de um casal que entrou com uma mala. No meio do passeio, um funcionário desconfiado pediu para ver o que havia dentro. Apesar do casal ter se negado, não houve escolha. E para surpresa de todos, quando o zíper é aberto, havia um bebê lá de aproximadamente 8 meses, já sem vida, devido à falta de oxigênio. Na 5ª posição, temos Walt Disney ainda mora no parque. Ao entrar na Disneylândia, situada do lado esquerdo da Main Street, você vai ver uma casa de 2 andares, conhecida como a Casa do Fogo. Esse pequeno apartamento, situado no 2º andar, era o lugar preferido de Walt Disney, de onde ele ficava observando os visitantes e toda a movimentação do parque.
Dizem que sempre que ele estava hospedado no apartamento, costumava deixar acesa uma lâmpada próxima da janela para que as pessoas soubessem que ele estava na residência. E pelo que falam, o espírito dele continua lá até hoje. Conta-se que uma das funcionárias da equipe de limpeza, logo após Disney ter falecido, foi arrumar o dito apartamento. Ao sair, apagou a luz e trancou a porta. Ao chegar lá fora, ela olhou para cima para ver se estava tudo em ordem e, para sua surpresa, a lâmpada estava ligada. Pensando que ela poderia ter esquecido, voltou e desligou uma segunda vez. Quando desceu e olhou para a janela, a mesma coisa aconteceu. A luz estava ligada novamente. Então, ela voltou para o apartamento mais uma vez, mas não saiu. Ficou esperando para ver o que acontecia. Depois de desligar a lâmpada, imediatamente ela ouviu um som de clique do interruptor e a luz acendeu bem na frente dela. Assustada, a pobre correu para fora do apartamento gritando. E desde então, o parque tem mantido a lâmpada acesa como um tributo à memória de Walt Disney. No quarto lugar, querido, engoli seu pipi. Essa história seria cômica se não fosse trágica. Em 1989, ano em que estreou o filme Querida, Encolhi as Crianças, uma das atrações mais visitadas do parque era a versão 3D desse filme. Reza a lenda que um casal de namorados que viajavam com a família, após um dia inteiro sem poder namorar, resolveram usar o escurinho da sala para colocar a escrita em dia. O que eles não sabiam é que as cadeiras estavam equipadas com uma espécie de chicote de borracha que simulava o rabo de um cachorro passando pelas pernas dos espectadores. O tal chicote pegou bem na garganta da moça, que estava com algo do rapaz na boca. Por reflexo, ela mordeu com toda a força e, bem, ela terminou com um pedaço importante do namorado na boca. Nada pode ser mais assustador do que isso, não é mesmo? Na terceira posição, os fantasmas também se divertem. É natural que, com tantas histórias de morte nas dependências do parque, houvessem também fantasmas rondando por lá durante a noite. O vídeo feito por câmeras de segurança mostra uma silhueta humana transparente, semelhante a um fantasma, andando na grama de madrugada. Montagem? Não se sabe responder, haja visto que há 4 câmeras em ângulos diferentes capturando a mesma imagem, o que atesta que possivelmente a gravação não seria uma montagem. No segundo lugar, temos Carregador Morto assombra a Torre do Terror. Alguns anos atrás, o carregador, que é o homem que leva os visitantes para o interior da atração, teve um ataque cardíaco ao carregar as pessoas para o passeio na plataforma D da Torre do Terror e morreu no local. Seu fantasma supostamente assombra o passeio agora, fazendo com que todos os tipos de coisas inexplicáveis e esquisitas aconteçam. Luzes se apagam sozinhas, deixando os responsáveis pela manutenção da torre na mais completa escuridão. O pior é que os inspetores que estão na sala de controle e acompanham o trabalho dos técnicos de manutenção através de câmeras de vídeo juram que as luzes estão acesas o tempo todo. A música também muitas vezes costuma aumentar ou diminuir de volume sem que ninguém mexa no equipamento. E ocasionalmente uma figura escura, de forma humana, seria vista rondando atrás da máquina de projeção. Mas quando a pressentem e viram a cabeça, o fantasma desaparece. Veja o vídeo. E no primeiro lugar temos Mansão Assombrada hospeda fantasma de menino. Um dos lugares com mais atividade paranormal em todo o parque é justamente a Mansão Assombrada. Para se ter uma ideia, o primeiro relato data da década de 60, quando a atração ainda estava em construção. O caso ocorreu com um engenheiro de som que disse ter ouvido música saindo pelas paredes antes de haver sido instalado qualquer alto-falante por lá.
Você pode não acreditar, mas conta-se que é uma tradição entre os visitantes que é espalhar as cinzas de seus entes cremados, sobretudo crianças e jovens, em algumas atrações do parque, principalmente na Mansão Assombrada. Infelizmente, os espíritos donos dessas cinzas nem sempre permanecem em repouso. Ouve-se falar muito dos fantasmas de 2 meninos, um que assombra no Piratas do Caribe e outro na Mansão Assombrada. Falam que o primeiro sempre aparece chorando, mas desse não temos prova, ao contrário do que vaga pela Mansão Assombrada, que foi registrado em foto. Tudo começou quando um visitante que levou uma câmera com lente de visão noturna para dentro da atração resolveu tirar umas fotos. E quando foi ver, havia essa foto. Assustado, ele disse: "Como você vê na foto, parece com uma criança que está espreitando com a cabeça para fora do Desgraça Buggy, que são os carrinhos que conduzem os visitantes pelo passeio. Ele está olhando diretamente para mim. Mas quando eu fiz a foto, estava sozinho. Não havia uma criança dessa idade ali dentro. Aliás, todas as pessoas que estavam na fila para fazer o passeio tinham mais de 20 anos. E como você pode ver, ele é apenas um menino. E o que estava fazendo olhando para mim? Não havia flash na minha câmera e nenhuma luz visível vindo de mim. É tudo infravermelho e invisível a olho nu. Eu acho que é uma visão incrivelmente assustadora e eu não tenho ideia de onde essa criança surgiu." Dizem que o fantasma do garoto teria ficado preso ali após sua mãe espalhar as cinzas do filho morto pelo câncer. Ele gostava tanto da Disney que queria que as cinzas fossem jogadas na Mansão Assombrada para que ele se tornasse um dos fantasmas de lá, revela a mãe. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.